Oi, boa tarde. Hoje eu quero falar com vocês algo muito interessante sobre promessas, sobre propósitos de Deus na nossa vida, promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Muitos momentos na nossa vida a gente recebe promessas de Deus, a gente tem aquele direcionamento de Deus, algo que a gente carrega por longo de uma longa história, até que aquilo se cumpra. Mas eu quero falar hoje sobre promessa, sobre oração. Promessas de Deus, propósitos de Deus na nossa vida não anula a oração. É necessário continuar na comunhão com a oração. Essa caminhada até a promessa se cumprir, até aquilo que o Senhor prometeu às nossas vidas se cumprir. A oração é que nos dá essa constância, que nos ajuda a conseguir ficar firme, até que esse sonho se realize nas nossas vidas. Então a oração é fundamental, é um combustível fundamental, é uma comunhão fundamental nas nossas vidas. Eu quero falar hoje de um homem, de um jovem, de um filho, que ele passou por isso, ele teve uma experiência linda com o Senhor. Uma experiência que ele tinha uma promessa de família, a família dele tinha uma linda promessa, mas não anulou a oração e a comunhão dele com Deus. Essa oração dele com Deus foi um divisor de águas, ele conseguir esperar pelo propósito durante o processo até que a promessa se cumprisse na vida dele. Eu estou falando de um filho que não aprendeu com o erro do pai. Ele, quando diz que quando você aprende com seus próprios erros, você é inteligente. Quando você aprende com o erro dos outros, você é sábio. Quero falar para vocês hoje sobre Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa. Isaac foi um dos filhos mais famosos da Bíblia. O Senhor abençoou Abraão na velhice dele. Abraão e Sara teve Isaac. Isaac é o filho da promessa, que o Senhor prometeu a Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Você já conhece essa história, sabe os andar dessa história, como que foi. Essa promessa Abraão recebeu, Sara recebeu bem velhinho já, na sua velhice, e eles esperaram por um longo tempo essa promessa se cumprir. Como estava demorando, Sara teve a ideia de pegar sua serva Agar e dar para Abraão, e Abraão aceitou, a proposta de Sara para ter o filho prometido pelo Senhor, mas não era assim. Eles tiveram Ismael, mas o Senhor falou para Abraão: o filho seu virá de Sara, sua esposa, e em Isaac você será pai de uma grande nação. Aquele momento quando o Senhor chama Abraão, fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu, para a areia da praia, assim será a sua descendência, muito grande, será pai de uma grande nação numerosa, Isso mesmo, Abraão. Mas Abraão cometeu esse erro, Mas Sara, de pegar a serva, de ter o filho, querendo ter o jeitinho nosso, para ajudar a promessa a se cumprir. Mas quando o Senhor promete, o Senhor cumpre no tempo dele, na hora dele. E Isaac se casa, aí nasceu Isaac. Isaac se casa, tem uma das maiores e mais lindas histórias de amor da Bíblia de Isaac, Isaac e Rebeca, quando Abraão pega o servo dele, pede para ele prometer para Abraão que ele ia na parentela de Abraão trazer uma jovem para casar com Isaac. E lá vem a história de Isaac e Rebeca. A história é linda, vale muito a pena ler. Convido vocês depois para ler. Mas agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 20. Vai um pouquinho, vamos ler lá? Fala assim: era Isaac de 40 anos, Isaac tinha 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. Isso que eu quero falar com vocês.
Isaac casa no filho da promessa, onde se cumpriria a promessa de Abraão, que dele cumpriria em Isaac, que ele ia ser pai de uma grande nação. Isaac casa com Rebeca e ela era estéril. Dá para ver algo acontecendo novamente na família. O pai dele, de Isaac, também teve o mesmo problema, não gerava filho, eles não tinham filhos. E agora Isaac casa e também tem o mesmo problema. A mulher estéril, não poderia gerar filhos, mas teve uma diferença. Isaac orou ao Senhor. No versículo 21, se vocês olharem na Bíblia de vocês, no versículo 21 já começa assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Ele orou porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. Esse versículo 21, ele se resume em 20 anos de oração. No 20, fala que Isaac tinha 40 anos, quando ele tomou Rebeca por sua mulher, e Rebeca era estéril. E ele começou a orar. Quando os filhos nasceram, lá no 26, ele tinha 60 anos quando os filhos dele nasceram, os gêmeos dele nasceram. O que eu quero falar para vocês nesse dia, vocês meditar nisso. Promessa de Deus não anula oração. Promessa de Deus na nossa vida, aí mesmo que nós temos que orar. Isaac não aprendeu com o erro do pai dele. Isaac teve sabedoria. Isaac não aprendeu com o erro do pai dele. Ele fez diferente. Ele olhou para o pai dele, para a história do pai dele, de estar aquele jeitinho, de tentar resolver o problema. Isaac foi para a presença do Senhor. Isaac foi se fortalecer no Senhor, foi ter comunhão com o Senhor. Isaac se lançou nos pés do Senhor, pedindo para que a promessa se cumprisse na vida dele. Isaac carregava essa promessa nele, em Isaac ser pai de uma grande nação, nele, em Isaac ia se cumprir a promessa. O Senhor falou que em Isaac ia se cumprir a promessa. Mas como assim, Senhor? Agora eu caso e minha mulher é estéril, não pode ter filho? Isaac foi para a presença do Senhor, Isaac foi orar por 20 anos, não foi 20 dias, não foi 20 meses, foi 20 anos. É esse dia que eu quero trazer a sua memória. Você tem promessa? Você carrega promessa? O Senhor já prometeu algo para você? Promessas não anulam oração. Se você tem promessa, ore ao Senhor, apresente essas promessas diante do Senhor. Vamos lá pegar de exemplo, como Jesus no Getsêmani. Jesus é o Filho de Deus. Jesus desceu na terra como homem. Ele tinha que passar pelo processo da cruz, morrer na cruz para nos salvar. Mas lá no Getsêmani foi tão difícil que ele orou 3 vezes ao Senhor para ele suportar o processo. Jesus, o nosso Senhor, nos ensina isso, que ele mesmo orou ao Senhor, ele pedia para os discípulos: vigia comigo, será possível que vocês não podem vigiar comigo? Quando ele olhava para os discípulos, eles estavam dormindo. E Jesus ora ao Senhor por 3 vezes no Getsêmani. Isaac, o filho da promessa, orou por 20 anos para a promessa se cumprir na vida dele. Gente, a oração é o que nos segura, é o que nos mantém firme ao cumprimento da promessa. Não carregue uma promessa, não carregue pensando: eu nem preciso mais orar porque a promessa vai se cumprir na minha vida. A oração é fundamental na vida do ser humano. A oração, essa comunicação, esse diálogo com Deus é fundamental. Fundamental em todos os momentos, em todo o tempo. Eu convido vocês a meditar nisso. Quando vocês desligarem esse vídeo hoje, que vocês estiver, que vocês venham pensar nisso. Pensar: eu tenho promessa. O Senhor já tem prometido muitas coisas para mim. E eu quero ir por diante do Senhor, eu quero me lançar diante do Senhor. Mas aqui eu quero mostrar para vocês quando Sara, ela pergunta ao Senhor: o que tem no meu ventre? Então está sendo agitada aqui quando ela pergunta: se é assim, por que vivo eu? Que 2 filhos lutavam no ventre dela. E ela pergunta ao Senhor: se é assim, por que vivo eu? As crianças lutavam no ventre de Rebeca. E Rebeca pergunta ao Senhor, não, eu tinha errado lá. Rebeca pergunta ao Senhor: por que vivo eu se é assim? E o Senhor fala para ela. E ela consultou o Senhor e o Senhor responde para ela. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Gente, o que ela carregava era algo muito grande. Eu quero trazer para vocês: às vezes é muito melhor. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão tribulosos nas nossas vidas.
Porque o que nós estamos gerando é algo muito grande. O que nós estamos gerando no Senhor é algo tão grande. É melhor essa agitação quando estamos produzindo algo, estamos gerando algo novo, do que a tranquilidade da esterilidade. É muito melhor, grava isso no seu coração. A agitação de estar nascendo, estar gerando algo, do que a tranquilidade da esterilidade. Uma árvore que dá muitos frutos, ela realmente é mais visada, ela é mais apredejada, as pessoas visam mais ela, tem aquele desconforto. A árvore que não dá frutos, ela é mais solitária, ela é mais quietinha, ninguém vai muito lá procurar por ela. Então eu quero chamar a sua atenção. Tá difícil? Tá difícil, minha irmã? Continue firme. Porque o que você está gerando no Senhor é muito grande, é algo grande, é algo grande. Então é muito melhor esse desconforto de estar produzindo, eu anotei aqui, é melhor esse desconforto de estar gerando algo grandioso no Senhor, do que a quietude, o silêncio da esterilidade. Se você é uma mulher que gera, se você é um homem que gera no Senhor, que gera no secreto coisas grandes que o Senhor tem prometido para você, que o Senhor tem revelado para você, ore, busque do Senhor essa comunhão da espera. Eu decidi esperar no Senhor, eu decidi esperar no meu Deus. No tempo dele vai se cumprir a promessa, porque no tempo dele é muito melhor do que a nossa. E se tá difícil, fala pro Senhor, Senhor, tá difícil essa geração aqui, até isso trazer, se formar em algo, em várias áreas da nossa vida, podemos colocar, né? Em vários momentos que a gente passa, Senhor, eu sei que você tá fazendo algo grande na minha vida, tá acontecendo algo grande no céu, o Senhor tá trabalhando na minha vida, trabalhando na minha família, algo grandioso tá vindo aí, porque a luta tá difícil, mas eu vou manter firme. Eu vou manter firme, eu vou segurar firme nas promessas do Senhor. E o Senhor vai realizar as promessas dele nas nossas vidas. O Senhor é um Deus fiel e ele promete e ele cumpre, mas é no tempo dele. Convido você, quando desligar esse vídeo, que você possa refletir nisso. Refletir, Senhor, tá difícil, mas eu sei. O que o Senhor está gerando aí é tão grande. O que o Senhor está gerando aí é algo tão grande. É algo tão precioso. Por isso esse transtorno todo. Por isso essa luta toda. Porque o que está vindo por aí é muito grande. Receba isso. Receba isso na sua vida. Receba. Aquele tempo de tranquilidade, de calmaria, é porque está estéril, não está produzindo. Não, Senhor, eu quero produzir. Eu quero produzir. Eu quero produzir coisas grandes no Senhor. Eu quero produzir, eu quero esperar o tempo do Senhor. Já falei, o relógio do Senhor, os ponteiros do Senhor é o melhor tempo que tem para viver. É os melhores dias que nós temos para viver. É viver na vontade do Senhor. Amém? Obrigado, vocês estão assistindo esses vídeos. Convido vocês a compartilhar, a se inscrever no canal e enviar no máximo de pessoas que vocês puderem.